Pessoal, hoje a gente começa a aula 2, né, da primeira semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado do Governo, ou simplesmente o PET, tá? E na aula de hoje a gente vai continuar estudando o Egito, focado em dois aspectos: a sociedade que existia no Egito Antigo e a religião dessas pessoas, certo? Então vamos começar falando sobre a sociedade, tá? Como tá aqui, ó, você pode parar esse slide agora, né, e copiar o conteúdo dele, características da sociedade egípcia, essas duas características, ou esperar eu fazer a explicação e copiar depois, tá? O que eu tenho para falar sobre a sociedade egípcia de início é que ela apresentava duas características. A primeira era a estratificação e a segunda era a hierarquização. O que significa isso, tá? São palavras difíceis, porém o significado é simples. Estratificação, uma sociedade é estratificada quando ela está dividida em grupos diferentes, em grupos distintos entre si, certo? Então esses grupos eles não são iguais, eles não são semelhantes entre si. Tem um grupo X, um grupo Y, um grupo Z e por aí vai, tá? Está dividido em camadas, por exemplo, em classes sociais, alguma coisa desse gênero. Hierarquização é quando esses grupos eles são organizados por grau de importância. Então a gente considera que o grupo X é mais importante, o grupo X é mais ou menos importante e o grupo Z ele é menos importante, tá? Não existe igualdade entre esses grupos sociais, ok? Então essas são, para começar, a sociedade egípcia era regida por essas duas características. Ela era estratificada, ou seja, estava dividida em estratos, em grupos, em camadas, certo? Que eram diferentes entre si. E essa divisão ela era hierarquizada, ou seja, cada grupo social tinha um valor diferente e um era considerado mais importante que o outro, tá? Então você, agora se você quiser, para esse slide aqui e copia esse conteúdo rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essas duas características, corre lá no grupo do Whats e me pergunta: professor, fala um pouquinho melhor sobre isso aqui, não entendi. Fala um pouquinho melhor sobre isso aqui, não entendi. Tá? Então, a gente tem que perceber que no Egito Antigo existiam três grupos. E a gente tem que saber que tipo de pessoa que pertencia a cada um desses grupos. Porque a gente tinha o grupo dominante, a gente tinha o grupo intermediário e a gente tinha o grupo sem privilégios, certo? E cada um desses grupos eram formados por tipos de pessoas específicas. Por exemplo, como a gente está vendo aqui no slide, a gente tinha o grupo dominante. E o grupo dominante, o grupo privilegiado, era formado por três tipos de pessoas: a família do faraó, as famílias de sacerdotes ou as famílias nobres, certo? Eram as três pessoas que eram os três tipos de pessoas que eram muito ricas no Egito Antigo, muito mesmo, certo? O faraó, por exemplo. O faraó, o que é isso? Era um título que corresponde ao de rei, certo? Ele era o governador do Egito, tá? E esse cargo, ele era vitalício. O que isso significa? A partir do momento em que ele se tornava faraó, ele seria faraó até o momento em que ele morresse. E depois que ele morresse, o seu cargo, o seu título de faraó, passaria para o seu parente mais próximo, geralmente o seu filho. E no Egito, o faraó não era simplesmente um rei. O faraó ele era considerado um deus vivo. Como assim, professor? Eles achavam que o faraó ele era uma pessoa que era descendente dos deuses. Ele tinha o mesmo sangue que os deuses tinham, como se ele fosse um parente. Se você fizesse a genealogia, sabe o que é a genealogia, né? A árvore genealógica do faraó? Os primeiros parentes do faraó seriam os deuses, certo? Então eles achavam que o faraó não era qualquer pessoa, ele era um deus que tinha se manifestado vivo ali para as pessoas, tá? Em seguida vinha a família dos sacerdotes. Professor, o que é um sacerdote? Sacerdote, gente, é o cargo que cuida da religião. Por exemplo, o padre, ele é um sacerdote. O pastor, ele é um sacerdote. O padre é o sacerdote da religião católica e o pastor é o sacerdote da religião evangélica. Lá no Egito, eu não sei se o sacerdote tinha um nome específico, certo? Mas existia uma pessoa que cuidava da religião, certo? Eles
controlavam as cerimônias religiosas, como se eles tivessem a missa, o culto, eles cuidavam dessas coisas, certo? Eles cuidavam do templo, que eram tipo as igrejas que eles frequentavam. E como a sociedade egípcia era muito religiosa, os sacerdotes, eles eram muito prestigiados. Então eles eram sustentados pelo povo, porque eles eram entendidos como pessoas que sabiam entender os deuses, certo? Então as pessoas normais, camponês, por exemplo, ela precisava de alguma coisa e ela levava um agrado para o sacerdote a buscar alguma resposta para ele, tá? E em seguida, aí, fechando a classe rica, a gente tinha as famílias nobres. Quem é esse pessoal? Em cada cidade do Egito tinha uma família muito rica mesmo, certo? Que cuidava da administração local, ajudando o sacerdote a governar como se fossem prefeitos, ajudando o sacerdote a governar o Egito, certo? E eles ficavam com os melhores cargos do serviço público e também do exército, aqueles que mais davam dinheiro. Inclusive, um desses, o faraó ele escolheu um desses para ser o grão-vizir. O que é o grão-vizir? É como se fosse um vice-faraó que ajudava o faraó a governar o Egito, o braço direito dele. Então, esses três eram os grupos ricos, tá? Não tá dando para ver muito bem, mas eu pedi para vocês copiarem esse slide aqui, tá? Então, dá um pause aqui, corre lá e faz isso. Se ficou, olha, gente, todos os slides cortou um pedaço, né? Se ficou alguma dúvida sobre o grupo dominante, vai lá no WhatsApp e me pergunta, professor, fala alguma coisa sobre... Eu não entendi isso aqui, pode explicar um pouquinho melhor que eu vou estar lá para ajudar vocês nessa parte. Depois vem o grupo intermediário, certo? Que é aquele grupo que não é rico, mas também não é pobre, não tem uma vida tão difícil assim, certo? E tinham 4 pessoas que estavam nesse grupo, 4 tipos de pessoas. O escriba, os sacerdotes, os comerciantes e os artesãos. A hora que vocês forem copiar, vocês podem copiar escribas, né? Porque fica mais bonitinho. Quem que era o escriba? O escriba, ele era o conhecedor da escrita. Ele sabia ler e escrever, porque isso não era uma coisa que todo mundo sabia naquela época. E quem sabia ler e sabia escrever, conseguia uma posição boa naquela sociedade, certo? Porque o escriba, o que ele fazia? Ele cuidava de visitar as províncias, visitar as cidades, visitar os campos, para ver se todo mundo estava fazendo o seu serviço certinho, se o camponês estava plantando, se o comerciante estava vendendo certo, se o artesão estava fazendo tudo certinho, ele cobrava os impostos e ele fazia tudo que... Ele ajudava o rei na administração, certo? E também ele criava os textos que eram colocados nas pirâmides, documentos religiosos. Ele era muito importante. Por isso que ele estava aqui nessa camada intermediária. Porque era uma função que dava um certo prestígio. Não tão quanto os ricos lá de cima, mas se você estivesse na classe pobre e aprendesse a ler, você conseguiria subir para a classe intermediária. Tá? Depois a gente tinha... Gente, eu botei sacerdotes aqui, mas não é sacerdotes, tá? É soldados. Agora que eu prestei atenção nisso, tá? Então, se em vez de vocês copiarem sacerdotes, copiem soldados, tá? Soldados, eles eram integrantes do exército e eles ajudavam a manter a ordem interna, ou seja, eles colocavam medo nas pessoas. Brincadeira, gente. Eles andavam lá pra ver se não estava acontecendo nada de errado dentro do Egito. E também cuidavam de defender o Egito contra ameaças internas, entendeu? Então eles ajudavam muito o faraó. E eles tinham uma vida boa, porque uma vida interessante, assim, porque eles recebiam um salário, um sustento do reino, do faraó. Depois, a gente tem os comerciantes, que eram responsáveis por desenvolver o comércio. Não tem muito o que falar, né? Comerciante é o cara que compra produtos de alguém e vende para outra pessoa e lucra em cima disso. Com isso ele conseguia um certo dinheiro. E a gente tinha os artesãos, que eram os responsáveis pela produção de artefatos, tá? Naquela época não tinha fábrica, entendeu? Então se você precisasse de um garfo, era o artesão que fazia. Se você precisasse de um móvel, era o artesão que fazia. Se você precisasse de, sei lá, uma arma, era o artesão que fazia. Entendeu? Não tinha produção industrial. A produção era pequena. Copie esse slide. Se ficou alguma dúvida sobre o grupo intermediário, vai lá no grupo e me faz uma pergunta, tá? Aí a gente tem o grupo sem privilégios, que a gente tinha 2 tipos de pessoas aí, os camponeses e os escravizados, tá? Camponeses ou felás, como eles eram conhecidos no Egito,
tá? Quem era esse povo? Eles eram nada mais, nada menos que a maioria da população, ou seja, 80% das pessoas do Egito eram camponesas, ou seja, viviam trabalhando na agricultura ou na criação de animais para produzir alimentos para sustentar a sociedade. Eles não eram donos das terras que eles moravam, certo? Porque o Egito, de uma forma geral, era considerado propriedade do faraó. Então eles cuidavam da propriedade do faraó. O faraó falava assim: eu vou deixar vocês morarem aqui, em troca vocês vão me dar uma parte do que vocês fazerem, tá? Do que vocês plantarem, dos animais que vocês criarem. E a vida dos camponeses era muito difícil. Eles tinham poucos recursos e quase tudo que eles plantavam acabava indo parar na mão do faraó, certo? De tanto imposto que era cobrado em cima deles, certo? E eles tinham um trabalho duro, que eles tinham que semear, eles tinham que colher, eles tinham que combater as pragas, os insetos, os pássaros, que eram um inimigo da plantação, certo? Nossa, eles tinham uma vida extremamente difícil, tinha que tomar cuidado para eles não serem roubados também. Às vezes o camponês ele ia lá e guardava no silo, o escriba ia vir amanhã, aí na noite o que acontecia? O armazém, o silo que ele guardava era invadido, roubava tudo, aí o escriba chegava e falava: cadê a plantação? Ele falava: eu fui roubado. Você foi roubado? Chicote nele, chicote no lombo, entendeu? Ninguém mandou você não prestar atenção. Então eles tinham uma vida muito difícil. E uma pequena minoria da população era escravizado. Quando a gente fala em escravizado, hoje em dia, a gente já associa escravo é negro. Só que naquela época, escravo não tinha necessariamente relação com a cor da pele. O escravo, ou era um prisioneiro de guerra, entendeu? Alguém tentou invadir o Egito, não conseguiram invadir, foram derrotados. Os escravos eram capturados, os escravos não, os soldados que estavam tentando invadir eram capturados e transformados em escravos. Ou então uma pessoa começava a se endividar tanto, que ela acabava não tendo como pagar, ela se transformava em propriedade da outra pessoa. Ela falava: então agora eu vou trabalhar para você porque eu sou seu escravo, não tem como te pagar. Certo? Então a gente fechou essa sociedade egípcia aí. A gente estudou o grupo rico, quem fazia parte do grupo rico. Estudou quem era o grupo intermediário e quem fazia parte do grupo intermediário. E agora a gente acabou de ver o grupo pobre e quem fazia parte desse grupo. Certo? Se ficou alguma dúvida sobre isso aqui, corre lá no grupo e me faz: professor, explica pra mim essa parte aqui. Por fim, a gente vai entrar nas características da religião egípcia. Primeira característica: a religião egípcia era politeísta. O que significa isso? Poli quer dizer muitos. Teísmo está ligado a Deus. Então eles acreditavam em muitos deuses, certo? Eles não acreditavam que havia só um Deus. Eles acreditavam que haviam muitos. E esses deuses eram antroposomórficos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham forma de pessoa, eles podiam ter forma de animal e eles podiam ter forma misturada, metade humano, metade animal, geralmente o corpo de uma pessoa e a cabeça de um animal, certo? E eles eram uma religião muito marcada pelas oferendas. Como assim, professor, pelas oferendas? Eles acreditavam que os deuses moravam na terra. Então, se eles moravam na terra, era perigoso no Egito. Eles acreditavam que os deuses moravam no Egito, inclusive. Era perigoso dos deuses irem embora e levar o rio Nilo, eles acreditavam. Então eles precisavam fazer oferendas para os deuses, cantos, danças, comida, bebida, que eles davam em festas em homenagem aos deuses, certo? Como uma forma de pagar tributo e agradar os deuses. Eles precisavam agradar os deuses para que os deuses não fossem embora, certo? Por isso que eles faziam tantas oferendas. Em seguida, se ficou alguma dúvida, mas eu acredito que não, é uma questão simples essa parte da religião, né? Politeísmo, vários deuses. Antroposomorfismo, os deuses podiam ser forma animal, forma humana ou uma mistura dos dois. E o oferendismo era você oferecer coisas para os deuses para agradá-los e manterem eles no Egito, certo? Por fim, eu não vou ficar falando porque vou deixar como uma pesquisa para vocês, né? Aí eu listei o nome de alguns deuses do Egito e vocês vão procurar. O Ra, do que será que o Ra era deus? Do que será que a Tefnut era deusa? Do que será que o Seth era deus? E a Bastet, certo? Dê uma pesquisadinha aí, vai facilitar um pouco depois vocês fazerem os exercícios. Copiem pelo menos esses nomes aqui, como o slide tá pedindo, ok? Então, gente, por hoje
É isso, assiste a aula.